Bom dia galera, quinta-feira, bom dia a todos, tudo bem? Como é que estamos aí essa semana? Já passou a semana, corrido pra caramba, impressionante, como que passa rápido, né? É impressionante, os dias estão bem mais corridos, mas bom dia aí pra todo mundo. Muito bem. Hoje vamos falar de um tema muito legal, né? Vamos fazer um trabalho aí fenomenal. A gente vem falando aí pra galera sobre a parte da massoterapia. Então hoje a gente vai conversar aí sobre esse trabalho que a gente vem falando aí, essa continuidade, né? Tô me amarrando em fazer isso daqui, tá muito legal. De ter esse esquenta aí, né? Bom dia, Gleice, bom dia, Fátima, bom dia. E a gente faz esse esquenta aí para nossa aula daqui a pouquinho, é muito bom, que a gente já vai entrando no clima. E como a gente vem falando de muita coisa, né, de massagem, são coisas que normalmente a gente deixa às vezes passar, né, cada detalhe, e revisar é muito bom. Então, pra mim tá sendo fenomenal. A gente já falou, né, desde semana passada, a gente vem falando aí sobre massoterapia esportiva, falamos sobre os efeitos da massagem, falamos das técnicas que a massagem, que a gente utiliza dentro da massagem no esporte. Nós falamos um pouquinho de cada técnica, né, a gente mostrou um pouquinho de cada técnica. Ontem a gente falou uma parte sobre avaliação, né, a gente falou sobre massagem de tratamento e a gente falou sobre planos e objetivos ali. E a gente começou a falar também ontem de avaliação. E aí pensando nessa questão, né, dando essa continuidade aí desse plano de avaliação e tudo, como a gente já falou de muitas técnicas, agora a gente tem que entender um pouquinho como que é o objetivo do massoterapeuta esportivo, né, qual tipo, porque se você já sabe como é que funciona o efeito da massagem, se a gente já sabe quais são as técnicas que a gente utiliza dentro dela, mas qual que é a parte? Que a gente trata dentro da nossa terapia esportiva, né? A gente trata o atleta como um todo, né? Mas e aí? A gente melhora a performance, massa, legal. Mas qual que é? O que a gente faz ali dentro, né? E aí vem uma questão que é interessante, que a galera confunde muito a parte da massoterapia, porque muitas vezes sai da sua rota, né? Elas saem ali do objetivo principal, que é literalmente fazer a manipulação dos tecidos moles, né? Então, o que eu vi, né, que a gente continuar esse material, esse conteúdo que a gente está fazendo aí, esse bate-papo, não adianta a gente falar de tudo isso e não falar do principal, né? Porque a gente fala dos mecanismos, ali a gente fala ali dos instrumentos, mas não fala de qual que é qual literalmente, como que funciona, aonde que a gente tem que fazer essa aplicação, né? Olha aí a Fátima falando que mandou um WhatsApp perguntando sobre o curso. Ah, legal, Fátima. Vou pedir pra galera falar com você aí sobre a questão do curso. Vai ser bem legal esse curso aí. E vamos organizar, tá? E a gente fala com você aí no WhatsApp. Eu te mando uma mensagem aí pra gente conversar e a gente deixar isso organizado, tá bom? Então assim, o que a gente tem, né, de mente aí dessa parte? Então, qual parte do corpo, né, que a gente vai estar aplicando todas essas técnicas, né? Vamos estar desenvolvendo isso. E aí a gente não pode deixar de falar sobre a questão principal, né, da massoterapia, que é a manipulação dos tecidos moles, né? E quando a gente trabalha no esporte com a massoterapia, que a gente trabalha com cada um dentro da sua área definida, né, distinta. Então a gente, normalmente no esporte, a gente tem uma equipe multidisciplinar que é muito importante. E fazer esse trabalho em conjunto para o atleta é o que acelera os resultados, né? Então cada um fica com um pedacinho, cada um fica com uma parte, cada um fica com uma parte do quadrado ali, né, que é um atleta como um todo. Normalmente a galera às vezes sai um pouquinho desse quadrado ali, né? Principalmente a galera da massoterapia, porque quer entrar em algumas áreas que não está relacionado com a massoterapia. Então é legal a gente ter essa consciência, né? E aí hoje a gente vai falar disso.
né? Ó, vi que aí hoje a rapaz, olha quem tá ali, a Larissa, nossa atleta aí, paralímpica de natação. Bem-vinda, Laricinha, bom dia. Feliz 2023 pra você. Tudo de bom. Tô sabendo que hoje você vai lá, né? Vai fazer, beleza, muito bom. A Jucimara também entrou aí agora, legal. Pois é, galera, então assim, a gente pensando nisso, não tem como a gente falar desse tecido mole, né? Que é isso? Como que a gente trabalha? Né? Qual é o nosso objetivo com o atleta, né? Então qual que é o principal foco que a gente vai ter ali? E para isso a gente tem que ter uma conectividade. Então todas as técnicas que a gente aplica dentro da massoterapia, a gente tem que aplicar com a intenção de atingir essa estrutura, né? Esse organismo aí que é bem complexo, né? E que realmente é muito bom. A gente vê o que as técnicas de massoterapia conseguem fazer, né? Fazer realmente essa modulação ali, fazer realmente trabalhar em cima, atuar de uma forma que você vê o resultado na hora. Então é bem legal a gente pensar que todo esse processo é feito especificamente para fazer essa manipulação dos tecidos. Mas muita gente, né, muitos massoterapeutas nem sabem o que é o tecido mole, né? Então como é que ele funciona, entendeu? E aí, o que realmente vale a pena dentro da área esportiva é que para a gente trabalhar com atleta, a gente tem que literalmente entender bastante desse tecido, né? Então a gente tem que realmente saber como que a gente consegue fazer essa manipulação, né, desse tecido, que o nome já fala, manipulação dos tecidos moles, e a gente definir qual é a melhor técnica para isso, né? Então eu separei aqui algumas coisas legais, né, que é para a galera entender um pouquinho de que funciona, né? Então quando a gente pensa nesse tecido mole, todo mundo já ouviu falar que é a fáscia, né? Então a gente vê que a fáscia, ela realmente é uma questão muito importante para o atleta, né? Porque ele tem atuação em todos, né? Em tudo que você pensar ali, a fáscia tem dentro, tá envolvido, né? Então como é que funciona? O que é a fáscia na vida do atleta, né? Na verdade ela é justamente tudo, porque ela literalmente que dá sustentação, ela que traz uma questão de força, né? Então ela está envolvida em todos os órgãos, né? Então ela está em todas as partes do organismo. A gente tem um tecido facial. Então é legal a gente aprofundar um pouco mais dentro desse tecido para a gente entender quais são os efeitos que as técnicas vão desenvolver sobre ele, né? E o massoterapeuta, normalmente, eu demorei um pouco, né, para a gente buscar esse conhecimento, né? Então a gente vem com a caminhada longa aí, mas a gente agora quer encurtar o tempo que o massoterapeuta demora para entender realmente o que ele precisa. Ter as bases, né, corretas, né, dentro da massoterapia, para ele fazer realmente uma massoterapia de excelência aí com os atletas. Então, pensando nisso daí, né, hoje o nosso tema aí vai ser massoterapia e a fáscia, né? Então a gente vai falar de fáscia, sim, a gente vai falar desse tecido, né? A fáscia, ela é um tecido conjuntivo, fibroso, né, colagenoso também, né? Então ele tem uma questão que bastante colágeno, e o colágeno é o nosso principal objetivo, né, de tratar ali. Então toda a musculatura ela está envolvida por essa fáscia. E a fáscia, ela é um sistema de transmissão de força, né? Então ela literalmente ajuda na questão do trabalho de ganho do atleta, e isso é importante da gente começar a falar com ele, né? Então assim, é interessante que a gente tem algumas técnicas dentro da massoterapia que a gente consegue literalmente identificar qual que é o que o corpo ali está falando, né? Porque normalmente o atleta, quando a gente faz a avaliação, ele fala, e depois a gente vai fazer uma avaliação palpatória para a gente entender o que o corpo está falando, né? Se realmente é aquilo lá, se aquela tensão foi uma tensão que foi de sobrecarga, né? Se é uma questão nutricional. Então a gente consegue entender essa linguagem que o corpo está falando lá, né? E ela serve para quê? Ela serve justamente para unir, comprimir, proteger, envolver e separar os tecidos, né? Todos do organismo. Então a gente tem aí ela em todos
as estruturas, né, tanto as musculaturas, quanto a parte visceral, quanto a parte sensorial, e isso é interessante porque todo o nosso trabalho vai ser focado nela, né? Então é legal a gente pensar nesse processo da fáscia e quando a gente vai aplicar algumas técnicas, né? A gente tem uma técnica bem específica, né, que é o trabalho do massoterapeuta, que é a manualidade, que poucos, né, sabem que esse é o fundamental da massoterapia, e aí a gente entender como que a gente utiliza a manualidade para fazer a modelação desse tecido mole, né? Então a gente tem algumas técnicas específicas que a gente faz esse trabalho, é bem interessante. E quando eu penso no atleta, o que eu tenho que pensar, né? Eu tenho que pensar como que ele está naquele momento, qual que foi o estresse que ele teve durante o treino, né? Como é que ele está, essa parte emocional, porque tudo isso está envolvido e a fáscia que faz essa conexão. Então a fáscia, ela é literalmente uma trama que ela conecta tudo no organismo, né? Tanto a parte emocional, quanto a parte sensorial, quanto a parte muscular, quanto a parte visceral, e daí a gente consegue ter algumas técnicas que a gente tem esses acessos dentro da massoterapia. E é muito legal, né, porque ela consegue facilitar, né, então assim, nosso principal objetivo é facilitar o deslizamento dos músculos. Quem é que faz esse deslizamento dos músculos? Quem é que literalmente coloca os músculos para fazer esse deslizamento? Se a gente for fazer só a massoterapia básica, né, vamos falar só da parte muscular, só do deslizamento, quando o músculo desliza em cima do outro, assim, né, porque normalmente a musculatura, ela trabalha uma sobre a outra, né, e aí ela precisa desse deslizamento. Quem é que está ali, né, quem está no meio desse deslizamento ali? É a face. Por isso que muita gente fala, vamos fazer uma liberação miofascial. Só que assim, o que acontece? A gente entende, né, a gente já falei com vocês aí que tem vários estudos falando que é difícil a gente fazer uma liberação miofascial, porque a fáscia, ela por ser um tecido colaginoso, né, que ela é muito denso, ela precisa de uma força mecânica muito grande, né? Ela precisa de uma força gigante para poder fazer essa deformação aí e tá mudando essa alteração. Porém, a massoterapia, a fáscia, por ela ser uma substância colóide, né, que a gente chama, ela tem algumas técnicas que a gente consegue fazer isso. E quais são as técnicas que a gente consegue fazer esse trabalho, né? A gente consegue fazer as técnicas com a tixotropia, mecanotransdução e piezoeletricidade. São movimentos, né, que literalmente dentro da massoterapia, muitas vezes a gente faz e a gente nem sabe o que está fazendo. Então é legal a gente pensar essa parte de como que cada movimento vai estimular um receptor, né? Então a gente, quando a gente pensa em fazer uma técnica de massagem, a gente tem que pensar qual o estímulo que você quer dar para aquele tecido, para aquela musculatura, né? Para aquela inervação, entendeu? Para aquele tendão. Então é importante a gente pensar nisso. E aí quais são, né, esses receptores? A galera fica pensando muito assim, Gutenberg, mas putz, como é que eu sei que estou precisando fazer uma pressão para soltar a musculatura tal? Como que eu sei que eu preciso, no deslizamento eu vou soltar uma musculatura tal? É lembrar que na pele, né, essa parte que recobre todo o nosso organismo, ela tem receptores, né, que são receptores de calor, receptor de frio, receptores de, por exemplo, de pressão, né, de vibração, e todos eles têm estímulos que a gente precisa estar fazendo com técnicas diferentes para atingir uma musculatura. Então, para cada musculatura a gente tem um receptor, né, que vai estar dando aquele estímulo ideal. E quando a gente acerta, quando a gente sabe o que está fazendo, né, tem essa técnica direcionada para aquilo, você consegue ser mais assertivo dentro do seu do seu tratamento. Então, hoje em dia, quando a gente fala em massoterapia, principalmente esportiva, a galera só pensa em pressão, né? Então a gente vai falar essa mecanotransdução aí, que é literalmente a pressão que a gente exerce no organismo, em cima da musculatura, para que ele tenha uma deformação celular, né? Então como é que a gente consegue fazer isso com a mecanotransdução? Tem alguns pontos gatilhos, tem algumas musculaturas que a gente tem um receptor que está ligado direto, que é sob pressão. Então, em cima desse receptor, a gente pode fazer ali uma pressão e ele vai conseguir fazer aquela modulação, vai literalmente tirar aquela contratura, né, desativar aquele ponto gatilho. Só que tem outros que aquele ponto gatilho, ele está um pouco mais superficial, então não é pressão, né? Então a gente vai ter que fazer uma outra, a gente pode usar uma vibração, pode fazer várias outras coisas. E aí o massoterapeuta às vezes fica só
pego em cima da pressão, né? Porque quando a gente fala em liberação miofascial, a gente fala literalmente em fazer pressão para fazer a deformação, né? Fazer o cisalhamento ali. Porém, muitas das vezes, isso daí tá tão superficial que a pressão ela é excessiva. Então, em vez de soltar, relaxar a musculatura, você dá um outro estímulo. Qual o estímulo que você dá? O estímulo de travar cada vez mais, de retrair cada vez mais, de segurar. E é por isso que a massagem, normalmente no esporte, ela tem que ser muito bem calibrada a mão, né? Então ela tem que ser uma mão muito dosada, né? Porque tem gente que gosta de uma massagem mais pesada, né? Tem gente que gosta de uma massagem mais pegada ali, que tem sentir um pouco mais de pressão, né? Nem as pessoas. Literalmente as pessoas que o tecido dele precisa um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais de tração, um pouquinho mais de arrasto. E aí o que acontece? Normalmente a galera quer usar creme, quer usar óleo, né? E quando você usa creme e você usa óleo, nessas pessoas, você precisa fazer muito mais pressão, né? Então é interessante você, sempre quando for fazer uma massagem de tratamento, né? A gente usar pouco creme, pouco óleo, né? Usar quase nada, que aí aquela pessoa você vai conseguir chegar na pressão que ela precisa. Então quando eu falo de massoterapia esportiva, toda vez que eu penso nesse processo, o que eu penso? Eu penso que a galera precisa calibrar a mão, né? E como que a gente faz essa calibração da mão, né? É muito interessante, né? Hoje a gente tem algumas técnicas, né, para fazer essa calibragem, né, da mão do massoterapeuta. E a calibragem a gente pode usar uma escala, né? Aquela que a gente conversou ontem, né? Que é aquela escala de nível de dor, né? Então, assim, por exemplo, a gente vai perguntar para ele, olha, eu vou fazer uma pressão aqui, eu quero fazer, pra gente calibrar a minha mão. Então a gente vai fazer um movimento aqui, você vai me dizer se essa dor, dessa pressão aqui, ela tá sentindo um estímulo doloroso de 0 a 10. Aí ele vai falar, ó, não, desse jeito aí tá um 3, beleza. E agora se eu faço assim, ele fala, não, tá um 6, legal, você já começou a calibrar, né? E você aperta um pouquinho mais, ele fala, não, aí doeu pra caramba. Aí você já sabe que é um 7, 8, 9, né? Então você já sabe ali, já fez a sua calibragem, pronto. E aí você vai falar pra ele, fala, olha, toda vez que eu for tô fazendo uma soltura, minha pressão não pode passar de nível 6 de dor. Por quê? Porque senão eu vou dar um outro estímulo. Em vez de relaxar a musculatura, eu vou tracionar mais ela, vou prender mais ela, e aí vai dar aquele problema que a gente já sabe. Então o que é legal, né, quando a gente pensar nesse processo aí da massagem com a mecanotransdução? A gente fazer essa calibragem, para a gente identificar qual que é o estímulo de dor que ele está sentindo, porque na verdade, por exemplo, às vezes, quando ele está com algum processo inflamatório, quando ele está com alguma lesão mais aparente, ele fica muito sensível, né? Então aquela pressão que você fez numa outra massagem, você vai ter que recalibrar sua mão de novo, porque você vai ver, ó, como é que tá de dor aqui? Aí ele vai falar, não, tá doendo 7, aí você já vai ter que diminuir um pouco mais. Então é legal pensar nesse processo para fazer essa calibragem. Então essa é uma das escalas que eu uso, né, que é a escala de pressão, essa escala de avaliação de dor, né, de 0 a 10, para já começar a fazer a pressão, calibrar minha mão aí na questão do atendimento. Isso eu faço em todo atendimento, né, vou perguntando como é que está a pressão, né, se está muito forte, então vou vendo também pela expressão da pessoa, se ela está tirando a perna, se ela está, né, fazendo. Então, por exemplo, tem local, por exemplo, que ali onde está mais literalmente tensionado ou tem algum ponto gatilho, eu já aviso, olha, aqui vai incomodar. Por quê? Porque eu sei que ali a gente precisa fazer um pouquinho mais de pressão, porque ele só vai soltar com essa técnica de mecanotransdução. Também tem outras técnicas mais tranquilas? Muito. A gente tem uma técnica que chama tixotropia. Essa é a técnica que eu mais gosto, né? E para fazer uma liberação miofascial, para a gente fazer uma modelagem da fáscia, essa é a técnica mais indicada, né? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar uma musculatura, né, um pouco mais superficial, vou trabalhar uma musculatura que ela está mais sensível, eu vou usar a técnica da tixotropia e não a técnica da mecanotransdução. E com isso é bem interessante, porque o resultado da tixotropia ele é muito melhor do que o da mecanotransdução. Por quê? Porque com a tixotropia eu consigo literalmente chegar em camadas muito mais profundas do que com a mecanotransdução, né? Então, assim, de uma forma mais agradável, de um toque mais receptivo, de um toque mais leve, entendeu? E a pessoa sai de lá e fala assim, caramba, nem sabia que liberação de miofascial era assim. Então acontece muito esse processo, né? E quando eu estou fazendo a aplicação dessas técnicas, eu vou avaliando de como é que ele está. Então, normalmente na minha sessão, a gente literalmente faz, né, esse processo.
A pressão da mão elevada da mão aumenta o processo inflamatório? Cara, muito, muito. Ontem eu tava com um amigo, né? E a gente tem uma história muito interessante. Ele é treinador de natação e aí a gente tava com ele. Ele me apresentou para uma amiga dele lá e tal. E aí ele falou assim, vai lá no Gutenberg e tal, esse cara é muito bom, não sei o que. Massa, ele já tá comigo desde 2018, a gente vem acompanhando os atletas desde 2018. E aí teve uma situação muito interessante. Quando foi em 2020, antes da pandemia, olha só que história legal essa daqui. A gente tava lá, tava fazendo a preparação, eles iam pra uma competição na Itália. E aí os meninos todos passaram lá com a gente e tal, beleza. Só que foi assim, foi no carnaval, né, foi em fevereiro, então eles viajaram. Quando eles chegaram lá, com a galera da seleção, quando chegou lá, foi lá na Itália, acho que foi Lugano Sabbiadoro, isso mesmo. E quando chegaram lá Lugano, cara, tinha fechado a Itália, por conta da pandemia, tinha fechado. O campeonato, a competição foi cancelada, todo mundo, eles desceram do avião, foram pra cidade, quando chegaram na cidade, era tipo mais ou menos 100 km lá do aeroporto, quando chegaram na cidade, cancelaram o evento. Aí tiveram que voltar para trás. E aí foi aquele processo, né? Porque era bem na época que começou ali a fechar tudo e tal. E aí eles chegaram, ficaram de quarentena. Legal, eles ficaram lá de quarentena. Aí depois, tipo de 3 semanas depois, eles voltaram. Aí a galera voltou lá pra fazer uma massagem. Cara, a gente atendia nessa época lá no Clube do Exército. Era lá no Clube do Exército. E aí chegou lá, os 4 que viajaram e tal. Aí quando chegou foi o Wendel, o Elcio, a galera que chegou. Aí a gente foi fazer a massagem, né? O Marcão tava lá e falou assim, cara, eu vou fazer massagem também. Beleza. Aí ele foi fazer massagem. Meu, essa galera, por ficar assim, ó, eles estavam 3 semanas sem treinar, porque eles estavam em isolamento, não fazer nada, então eles estavam todo doloridos, assim, mas é dolorido de fazer nada, né? Literalmente de estar ali sem fazer movimento. E aí eles fizeram o treino 2, 3 dias ali, então tava todo mundo doído. Aí tinha um massoterapeuta nosso lá, né, que a gente trabalhou com a gente e tal, um cara excelente, e a gente chamava ele, o nome dele era Eric, né, cara, era porque ele faleceu por conta do Covid, né, então teve um acometimento ano passado e tal, mas ele era uma pessoa fenomenal. E ele tinha uma mão muito pesada, cara, a mão dele era muito pesada, por isso que a gente teve que literalmente aprender a fazer essas técnicas de dosar, né, a pressão da mão, porque, cara, realmente era uma mão de pedreiro, assim, de marmitão. E aí ele foi fazer uma massagem nele. Cara, essa galera ficou uns 4 a 5 dias muito dolorido, deu febre. No outro dia da massagem a galera tava com febre, e aí a galera falou, nossa, é Covid, tava todo mundo. E eles já tinham feito teste, já tinham feito um monte de coisa. Então, realmente, se a massagem for muito pesada para aquele momento que o atleta tá, né, para aquele momento, porque assim, normalmente essa galera já estava acostumada, já tinha feito muita massagem com o Eric e tal, só que nesse dia específico, ele não se atentou a isso, né, ele não se atentou que a galera tinha viajado, que não estava treinando, que tal e tal, e aí ele fez a massagem normal na galera, cara, todo mundo ficou, mas não foi só um não, ficou assim, ó, todo mundo, os 4 que foram fazer massagem, os 4 ficaram muito inflamados, então aumenta sim o processo inflamatório, né? Então, dependendo da pressão, a pessoa fica muito mais dolorida, né? Então, é bem interessante fazer isso. Então, quando a gente faz uma massagem muito pesada no atleta que ele não está naquele momento de receber uma massagem pesada, por isso que a gente fala de fazer avaliação, foi daí que a gente começou a ter realmente trabalhar mais com essa especialidade, pensando no seguinte, essa galera, todo mundo era a galera que estava em processo de competição. Né? Então, assim, tudo bem que foi uma galera que estava entrando na pandemia e tal, não sei o que, e foi logo assim que começou a fechar. Por exemplo, eles foram na semana que fechou tudo, né? Então, eles estavam voltando de competição, né? Eles estavam já num ritmo bem acelerado, porque era ano olímpico, né? E essa galera tinha muitas provas aí para fazer, e aí eles foram lá fazer soltura e ficaram ali uns 4 dias doloridos. Então, é bem importante pensar nesse momento da pressão, né? Não fazer essa massagem com bastante pressão. Por isso que é importante a gente ter esse cuidado aí de calibrar a mão, né? Entendeu? Nos meus terapeutas eu tenho uma coisa que é bem interessante, que eu falo que é o momento que eu vou calibrar a mão deles. Então eles fazem massagem junto comigo, aí eu pego um modelo lá, e aí quando a gente está fazendo esse treinamento, ele faz de um lado, eu faço do outro, e a pressão tem que ser igual a minha, né? Então eu sempre faço essa calibragem com eles, né? Eu pergunto para o cliente que está ali
Na maca pergunta, ó, a pressão dele tem que estar parecida com a minha, o movimento tem que estar igual. Então a gente faz o mesmo movimento, a mesma pressão, para ele começar a entender isso e começar a ter essa prática, né? E é bem interessante fazer esse processo. Mas aí voltando lá, né, com essa questão aí da manualidade, né, da questão da mecanotransdução, é legal a gente pensar nesse processo da mecanotransdução, por quê? Porque a gente tem que literalmente ter a intenção de qual receptor que a gente vai estar fazendo, né? Então a gente tem alguns receptores que a gente trabalha, que é literalmente os receptores, né? A gente trabalha muito com os receptores tendinosos de Gold, a gente trabalha com os receptores os mecanoreceptores de Pacini e Ruffini, a gente também trabalha com os mecanoreceptores intersticiais, né? Que é justamente a gente faz esse trabalho ali, que a gente tem a fáscia na parte visceral, ela precisa também de alguns estímulos, né? Então, dentro da massoterapia, a gente faz também esses estímulos usando alguns movimentos, né? Por exemplo, a gente tem um movimento de vibração dentro da massagem de drenagem linfática, que a gente consegue fazer esse estímulo, né? Então, é bem interessante para o massoterapeuta ter o conhecimento dessas técnicas e saber realmente qual a estrutura que ele está querendo atingir. Normalmente a galera só ensina fazer a manobra, né? Mas o importante não é só fazer a manobra, é saber qual tipo de estrutura que você vai atingir com aquela manobra, né? Qual o efeito que você precisa ter. Então dentro da massoterapia é legal, né, a gente ter isso com a galera, entender esse processo para que ele seja cada vez mais claro, né? Então é importante a gente conhecer. E a fáscia, ela é literalmente, né, o nosso principal mecanismo, né? Então, assim, mecanismo não, é o nosso principal objetivo, né? Fazer essa modelagem ali, a gente fazer literalmente essa modulação ali e trazer ela para uma parte funcional. Então, quando eu vou pensar na fáscia, que eu vou pensar na fáscia do atleta, a primeira coisa que eu penso é que o músculo se deslize melhor um sobre o outro, tá? A segunda coisa que eu vou pensar é como que esse músculo faz uma conexão. Então eu estou pensando na face isolada daquela musculatura e estou pensando na fáscia que liga, né, todo aquele processo das cadeias. Eu tinha pensado em hoje da gente bater um papo sobre as cadeias musculares, mas não tem como a gente falar de cadeias musculares se a gente não trazer essa questão de como que conecta essas cadeias, né? Se a gente não falar desse processo que é a fáscia, para a galera entender que a fáscia é que conecta todo o processo, né? Então as cadeias todas são conectadas pela fáscia. Então quando eu trabalho um grupo muscular específico ou uma cadeia muscular específica, né, eu tenho que pensar quem é que vai fazer essa conexão. E aí em cima dessa conexão, né, que ela faz, eu preciso saber qual o estímulo que eu vou mandar. Então às vezes se eu tenho um ponto gatilho reflexo, né, que está ali, que a causa dele está em outro local, o que eu vou fazer? Eu vou, no local que ele está refletindo, eu posso estar usando a mecanotransdução, mas quando eu chego no ponto gatilho, eu vou estar usando uma técnica de tixotropia, né? E aí isso vai fazendo realmente o efeito que a gente precisa, né? Que é fazer o relaxamento da musculatura e deixar ele com aquela sensação, literalmente, de estar mais solto, estar mais leve, ganhar mais amplitude do movimento, né? E o processo de dor, na percepção dele, já vai estar mais baixo, né? Então é bem interessante quando a gente pensa nisso. E um dos processos, né, que a gente utiliza quando eu vou fazer, né, no curso, quando a gente fala sobre massoterapia, a primeira coisa é falar da questão do toque, né? Então quando eu falo na questão do toque, quando a gente dá esse conteúdo, né, falando de como é que é o toque dentro da massoterapia, a gente fala sobre justamente esses 3 tipos de toque, né? Como é que funciona o toque da tixotropia, como que funciona o toque da mecanotransdução e como que funciona o toque da piezoeletricidade, né? A piezoeletricidade, ela é bem interessante porque a gente consegue modular literalmente se o músculo ele está literalmente ligado ou ele está desligado. Então, por exemplo, como que eu faço, né, isso que eu chamo de balanceamento muscular. Então, se eu vejo que o músculo ele está muito ativado, ele está hipertônico, né, ele está bem duro, bem rígido, está com uma plasticidade grande, eu tenho que trazer ele mais para a parte, deixar ele hipotônico. Então eu tenho que diminuir aquela tensão, diminuir aquela energia que está ali naquele músculo e fazer a mesma coisa quando o músculo está muito fraco, ele está hipotônico, a gente tem que trazer ele para ter mais uma atividade. Então a piezoeletricidade ela entra muito dentro desse processo,
né? A gente utiliza essa técnica para fazer esse balanceamento muscular, né? Para identificar como que o músculo está. E daí a gente vai conseguindo equilibrar essa musculatura. Então, por exemplo, eu vejo muitos atletas, né? Por exemplo, ontem eu atendi um atleta do tênis e ele estava com o lado esquerdo dele, romboides, né? Todo contraturado, inclusive estava sentindo um pouco a cervical após um jogo longo, né? Que ele teve. E aí ele estava todo desequilibrado. Indiferente do lado direito, né? O lado direito estava totalmente duro, totalmente travado, né? Entendeu? Mas sem dor nenhuma. Então deu pra gente literalmente fazer esse balanceamento lá com ele, fazer esse reequilíbrio da musculatura, né? Trazer os dois ali para deixar mais equilibrados e para ele estar voltando a treinar hoje de uma forma mais eficaz, que ele tem uma competição aí que vai ser agora no mês de fevereiro. Então ele já está nessa pegada aí para essa competição. Então é importante a gente ter esse objetivo, né, principal dentro lá de dentro, né, da nossa sessão. E para os massoterapeutas, sem ter conhecimentos específicos, é difícil ele chegar nesse processo. Se o massoterapeuta fica só preocupado em fazer manobra, fica só preocupado em aplicar as técnicas, mas sem saber qual o objetivo e qual que é realmente a função que a técnica vai desenvolver dentro daquela musculatura, ele não consegue, né, atingir o que ele precisa, tá? Então é bem legal a gente pensar nesse processo e a gente começar a criar, né, literalmente essas trilhas de conhecimento ali, procurar mais conhecimento sobre o que aquela técnica específica vai fazer em cima do organismo, do que literalmente aprender outras técnicas, né? Então eu sempre falo isso para os meus terapeutas, falo, galera, vamos devagar, né? Vamos trabalhar um passo de cada vez. Não adianta a gente fazer várias técnicas na mesma sessão, até mesmo porque a gente tem um overuse de técnicas aí, e na hora que você vai perguntar o que resolveu, nem você sabe por quê, porque eu fiz tudo que tinha para fazer eu fiz, né? Então realmente fica difícil quando o terapeuta tem essa linha, né, de conduta, né? Então às vezes a pessoa chega lá e só uma massagem relaxante, só uma massagem clássica ali, um deslizamento superficial profundo já resolveria. Aí o cara vai lá, faz uma técnica de ventosa, faz uma técnica de Dranilli, faz uma técnica de manipulação, faz uma técnica, ainda coloca eletroestimulação ainda, né, para poder resolver um problema que às vezes poderia ser resolvido só com um simples deslizamento superficial e profundo. Então é muito bacana a gente pensar nisso. E aí a gente vai continuar, né, esse bate-papo aqui todo dia, 7 horas da manhã. Amanhã a gente vai falar aí dessas partes, né? A gente vai entrar numa parte mais agora falando de como que funciona essas cadeias, como que é o processo da massoterapia esportiva em cima dessas cadeias, né? Quais são as técnicas que a gente vai estar utilizando, entendeu? E para isso eu espero que vocês estejam gostando aí, né, do nosso bate-papo que a gente está fazendo aí desde o início do ano. O nosso objetivo, realmente nosso alvo, é a gente estar mais próximo, né, cada vez mais. Inclusive no domingo, 8 horas da manhã, a gente vai fazer uma live aí, vai ser muito legal, porque a gente vai falar sobre os pilares do recovery, né? Vou estar com uma galera fera aí, vou estar com uma nutricionista, que é a Narayana, vou estar com uma galera da fisioterapia, a gente batendo um papo, falando sobre essa questão do recovery, né? Que é muito importante, da gente falar desses pilares. E então convido vocês todos aí, domingo, 8 horas da manhã, bater esse papo com a gente aí, vai ser bem, bem legal, tá? Por hoje a gente vai ficando por aqui, né? Agora a gente já vai esquentar já estamos com os motores aquecidos agora a gente realmente vai partir para aula prática, né? Eu e minha equipe, a gente vai ter um bate-papo bem legal agora sobre aquela questão que a gente estava falando sobre os testes especiais, né? Então a gente está falando aí hoje a gente vai falar sobre ombro, né? É muito legal esse bate-papo, porque isso aqui que a gente vem falando é o nosso objetivo, né? Fazer uma avaliação assertiva e fazer uma aplicação da técnica, a gente consegue resolver o problema muito mais rápido, tá? Então, um bom dia para todo mundo aí, tá? E quem tiver aí, só chamar a gente, se tiver alguma dúvida, só chamar a gente no Instagram, no WhatsApp, que a gente vai estar conversando, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau, gente.